Open Media Vault. Hoje vamos fazer a instalação do nosso NAS utilizando o Open Media Vault. Muito prazer, sou o Júnior Chaves do canal Facility Tech, Soluções em Informática. Bora fazer junto? Vem comigo! Bom pessoal, e hoje vamos estar utilizando o conceito de RAID para a gente montar o nosso Open Media Vault. Mas não é esse RAID que vamos utilizar. O que é RAID? Redundant Array Independent Disks, ou na sua tradução, matriz redundante de discos independentes, que trata-se da tecnologia de agrupar dois discos para trabalhar em conjunto. Pode ser utilizado em computadores ou storage ou em sistemas de armazenamento de dados, combinando vários discos rígidos que se tornam um conjunto de unidade lógica e os dados que ficam armazenados em um disco fica disponível em outro. E esse é o conceito de RAID. Em caso de falha de um dos discos, e os demais irão continuar em pleno funcionamento. Então hoje nessa aula vamos montar nosso Open Media Vault com o RAID 10, e o RAID 10 associa o espelhamento das informações, como o RAID 1, e a gravação de alta performance, como no RAID 0, e por isso é conhecido como o RAID 1+0 ou RAID 10. E com 4 discos rígidos já é possível a gente montar o RAID 10, na onde podemos estar fazendo a combinação de 2 ou mais grupos de discos para a escrita simultânea. E para a gente implantar o RAID 10 em um storage, é necessária a criação de pelo menos 2 subgrupos. E esse arranjo permite que a gravação de dados aconteçam simultaneamente em todos os discos, mantendo cada subgrupo com um disco para produção e o outro subgrupo para espelhamento, e oferecendo um desempenho superior na hora da gravação dos dados, e não comprometendo a integridade dos dados caso venha falhar um dos discos. E esse arranjo é utilizado em ambientes que exigem alta performance, como renderização de vídeos 4K, bancos de dados, armazenamento de backups, e assim ele proporciona boa segurança de armazenamento e espelhamento de dados. E utilizando o RAID 10, mesmo que um ou dois discos que não esteja no mesmo subgrupo falha, ele continua funcionando perfeitamente sem a perda dos seus dados. Bora então instalar o nosso Open Media Vault e montar com o RAID 10? Vamos fazer? Olá pessoal, e nessa videoaula de hoje vamos montar o nosso NAS com Open Media Vault. Bom, estou aqui no site do Open Media Vault. O que a gente precisa? Primeiro de tudo, a gente tem que fazer o download, né? Vamos clicar em Download e vamos escolher a versão estável, tá? Então aqui estou só demonstrando no site como que a gente faz o download da nossa versão. E aqui no site vamos dar uma olhadinha também na documentação, quais são os requisitos que ele exige, né? Então vamos em documentação. E aqui na documentação, se a gente vir aqui do lado, tem pré-requisitos. E aqui ele exige que você tenha arquitetura de processador 32 bits ou 64 bits. E também em processadores ARM também é compatível a gente fazer a instalação. E reparem, o Open Media Vault ele pede bem pouquinho de memória. Com 1 GB de memória já é possível a gente montar o nosso ambiente já. E no mínimo 4 GB de espaço em disco para a gente estar fazendo a instalação. Eu vou estar instalando hoje pelo Proximox. Mas para você fazer um teste, para você conhecer, você pode estar utilizando também VirtualBox, VMware ou qualquer outra virtualização que vai dar certinho. E claro, se você for colocar isso daqui em produção, seria legal você fazer isso daqui numa máquina física, né? Não num ambiente virtual. Se você utilizar uma máquina virtual para você fazer o teste e querer botar ela em produção, vai funcionar? Sim, ela vai funcionar, só que você não vai ter segurança com os seus dados, né? Que se acontecer algum problema com o seu computador, você vai perder os seus dados, né? Vamos dizer assim, não vai perder, né? Que você consegue até recuperar, mas vai ser um trabalho bem grande, né, para você fazer isso. Qualquer problema que você tiver aí com o seu computador, você vai ter que pensar que você tem isso instalado aí, que você tem que fazer um backup antes da sua máquina virtual, para você estar guardando, para poder estar voltando isso no futuro, né? Como que a gente vamos instalar o nosso Open Media Vault hoje? Hoje a gente vamos falar sobre RAID, né? Vamos utilizar o conceito de RAID 10. O que seria o RAID 10? O RAID 10 se trata do RAID 1+0, né? Por que a gente fala RAID 1+0? Utilizando o RAID 1, o que a gente tem? A gente tem o espelhamento dos discos, né? E com o RAID 0 a gente tem a alta performance do RAID, né? Então, por isso que a gente diz, né, RAID 10, RAID 1+0. Para esse cenário, tem que estar utilizando 4 discos rígidos, né? Eu vou estar montando esse ambiente aqui no Proximox, mas você pode seguir aí com qualquer outra virtualização. Aconselho, se você for botar em produção, aconselho você utilizar uma máquina física. Bom, pessoal, então bora
criar o nosso cenário, então? Já fizemos o download do Open Media Vault, agora vamos fazer as configurações aqui no nosso Proximox. Gente, reforço, em qualquer virtualização que você estiver utilizando é a mesma forma, apenas estou fazendo no Proximox, tá? Se você, imagine, se você está fazendo numa máquina virtual ou se você estiver utilizando numa máquina física, você vai fazer o download, você vai criar o seu pendrive de boot e fazer a instalação normalmente da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Beleza? Única diferença é que nesse cenário, como eu disse que a gente vamos utilizar RAID 10, a gente precisa, no mínimo, o que é necessário para o RAID 10? No mínimo, a gente necessita ter 4 discos rígidos, né? Primeiro de tudo, aqui, se você também estiver utilizando o Proximox, quiser fazer no Proximox, primeiro de tudo a gente vamos em local, e aqui no local em ISO a gente tem que fazer o upload da nossa mídia que a gente acabou de baixar. Ó. A gente fizemos o download aqui do Open Media Vault, a gente tem que transferir para cá. Como que transfere isso? Você vem em ISO, upload, em upload você localiza a sua mídia. No meu caso, está na pasta download, se eu fosse colocar, estaria aqui, é só eu abrir, ele já faz o upload para cá. Não vou fazer isso porque eu já trouxe a versão para cá, ó, ela já está aqui no meu Proximox. Então vamos montar o nosso cenário. Vamos criar. Bom, aqui só a questão de organização. ID vai ser 500, mas você pode colocar um de sua preferência. Nome também da sua preferência. Eu vou colocar OMV. Next. Local que está a minha mídia. Open Media Vault está aqui. É Linux. Vou deixar. Não vou alterar nenhuma informação aqui. Next. Não vou alterar nada aqui também do sistema. Next. Agora aqui, o disco que eu vou estar fazendo a instalação. Então vou estar colocando aqui 8 GB. O local que eu vou fazer a instalação, só vou estar mudando aqui, vou instalar aqui nas minhas VMs. Next. Processador é suficiente, um core, vou estar colocando 2, mas é suficiente. Só vou estar mudando a instrução aqui do processador para host. Next. Memória, não vou alterar, vou deixar com 2 GB, que é suficiente para a gente instalar. Next. Não vou estar alterando nada em rede. E next. E finish, criar a nossa máquina. Nossa máquina está sendo criada, ó, acabou de criar. Agora, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou ter que colocar nossos discos. Então, vou em Hardware, vou acrescentar os nossos discos. Como vamos utilizar RAID 10, a gente necessita de 4 HDs aqui. Vou só estar colocando aqui no meu Storage, onde eu vou montar, e vou estar montando esses discos aqui com 20 GB, tá? Acrescentei um de 20, vou acrescentar mais um. 20 GB. Beleza, ó, já temos 4 discos de 8 GB. 1, 2, 3 e 4. Então já podemos partir para a nossa instalação. E nosso disco principal de boot, que é onde vai ficar o sistema. Bom, vou estar chamando o meu Open Media Vault aqui. Vou abrir ele. Deixa eu minimizar isso aqui, que a gente não vai precisar mais visualizar aqui. E vamos ligar ele. Ele pede para fazer a instalação. Install. Vamos deixar carregar o boot. É bem rapidinho, tá, pessoal? Linguagem. Pode instalar em inglês, ou se quiser português, ó, é só abaixar um pouquinho, ó, português. Bom, Brasil, português brasileiro. Ele começa a carregar os componentes adicionais, verificando a rede, ó, IPv4 e IPv6, né? Aqui ele pede para a gente dar um nome de host para a máquina. Vou dar como OMV, continuar, local mesmo, vou deixar como domínio como ponto local, ó. Então ficou omv.local. Aqui é a nossa senha de root, tá? Repetir a nossa senha para verificar se a gente digitou corretamente. E eu digitei errado. Continuar. Aqui já pegou São Paulo, eu estou em São Paulo. Ok. Agora ele vai configurar os nossos discos. Ok, continuar. E aqui ele mostra para a gente. Lembra que a gente montou? A gente tem 5 discos rígidos aqui dentro. Ó. O primeiro de 8 GB é onde vai ficar o sistema. Então, só vamos mexer nesse daqui. Vamos selecionar o de 8. Dá um Enter. Ele formata o disco e já começa a instalação do sistema. Agora é só a gente aguardar ele finalizar a instalação. Ele instala bem rápido, viu, pessoal? Ele pede para a gente configurar o gerenciamento de pacote. Não vou alterar nada, vou manter no que está mesmo, dá um Enter. Continuar, não vou colocar nenhuma informação aqui. E ele começa a configurar os pacotes apt. Agora é só aguardar a finalização. Instalando o carregamento do boot, né, o Grub. E nosso Open Media Vault já está instalado. Finalizar aqui o Grub, finalizando a instalação. Ó. Pronto, o nosso sistema finalizou. Vamos dar um continuar. Agora, como eu estou utilizando o Proximox, ó, vou voltar lá no meu Proximox e vou fazer o quê? Eu vou tirar o boot dele, ó, aqui na parte de disco. Dar 2 cliques e desligar o boot dele aqui. Beleza, nosso Open Media Vault já está instalado e prontinho para a gente acessar. Ó. E ele já pegou via DHCP, então ficou no IP. Aqui no meu caso ele ficou no IP 192.168
100.172. Vamos fazer o acesso e fazer a configuração? Então, para a gente acessar ele vai ser 192.168.100.172. Vamos dar um Enter. Pronto. Aqui vai ser admin e a senha é Open Media Vault. Vou fechar essa primeira tela de boas-vindas aqui. E aqui vou clicar em Set Pages. Aqui eu vou estar selecionando tudo. Só a questão para mostrar para vocês. Vou dar um salvar e pronto. A gente já temos uma breve descrição aqui do que ele controla para a gente e temos a informação para a gente visualizar os gráficos. Bom, pessoal, primeiro de tudo, o que a gente tem que fazer? Sempre, em qualquer sistema que a gente instala. Sistema, update, e vamos fazer a atualização dele. Confirmar. Yes. Vamos deixar ele fazer o update. Update finalizado. Vamos fechar. Vamos aplicar o update. Yes. Pronto. Nosso sistema atualizado. Pronto. Nosso sistema atualizado. Já reiniciei. E vamos fazer a configuração dos discos. Para isso, vamos vir em Storage e Disks. Repare, ó, que a gente tem todos os discos que a gente colocou lá. Ó. Repare, pessoal, que estamos utilizando um ambiente virtualizado, mas como eu estou utilizando o Proximox, também eu poderia estar colocando o meu Proximox em produção. Então, o que a gente vamos fazer? Vamos formatar nossos discos. Vamos clicar em cada um, ó, e aqui na borrachinha, wipe, para limpar. Confirmar. Ok. Quit. E ele faz a formatação do disco. Ó. Bem rápido. Beleza. Primeiro disco formatado. Pronto. Todos os nossos discos estão prontinhos para a gente fazer a configuração. Vamos agora em File System e vamos criar o nosso pool. Vamos aqui em Mais, vamos criar o nosso File System, vamos clicar em Mais. Eu vou estar escolhendo BTRFS. Vamos selecionar aqui o que a gente vamos fazer. Como eu falei, lembra que a gente falou que a gente ia colocar em RAID 10? Então vamos selecionar RAID 10 e vamos selecionar nossos 4 HDs. E vamos dar um salvar. Pronto, nossos discos estão configurados. Vou selecionar ele aqui, ó, que eu poderia estar colocando uma tag, uma informação, mas não vou fazer isso, vou só dar salvar e vou aplicar. Yes. Pronto. E assim já temos o nosso pool configurado, ó, e configurado com RAID 10. Então, por que utilizamos o RAID 10? Ó? Vamos ver lá na explicação. Ó. Então, pessoal, esse foi o cenário que a gente montou no nosso Open Media Vault. Ó. RAID 10, a vantagem que a gente tem montando o RAID 10, ó, segurança contra a perda de dados, pode falhar 1 ou 2 HDs ao mesmo tempo sem ser do mesmo subgrupo, tá? Então, quer dizer, se falhar um HD daqui ou outro HD daqui, a gente continua utilizando normalmente esse sistema. A desvantagem do RAID 10, o grande número de discos rígidos utilizados em relação aos demais, tá? E os dados devem ficar em sincronismo de velocidade para ampliar a performance. E o número mínimo de discos exigido para a gente montar este cenário, a gente necessita ter, aqui no caso, 4 HDs para a gente conseguir fazer. Este é o cenário que a gente acabou de montar no nosso Open Media Vault no RAID 10. Prosseguindo com a configuração, vamos em Shared Folder, em nossas pastas, vamos criar a nossa primeira pasta. Vamos dar um nome para ela, vou colocar aqui no caso público, na onde a gente vai montar, ó, o nosso RAID 10, ó. Ele pegou todos os nossos discos, nossa pasta pública, que na tag eu poderia estar colocando ó, usuários NAS, só em questão só da gente organizar, tá? Salvar, beleza, já temos nossa primeira pasta pública. Vamos aplicar, yes. Agora vamos vir em serviços e vamos configurar para ele poder estar fazendo o acesso. Vamos vir aqui no Samba, Settings, e aqui em Settings eu não vou estar entrando em detalhes aqui, vou apenas estar habilitando para a gente poder estar utilizando, tá? Habilitei lá, salvar, beleza. Aplicar também de novo, temos que aplicar. Agora vamos vir em Share, mais, acrescentar a nossa pasta. Ó, repare que a pasta que a gente criou, ó, o público, ó, usuário do NAS, colocar ela. Não vou estar falando sobre segurança aqui, não vou estar falando sobre segurança, sobre usuários, sobre permitir, sobre quem pode utilizar, quem não pode utilizar, apenas estou fazendo um compartilhamento só para a gente partir para a instalação mesmo. Não vou estar falando de contas de usuários aqui, separação de pasta, permissões de pasta, apenas estamos configurando só para a gente poder utilizar. Vou dar um salvar, aplicar novamente, a nossa pasta está publicada e agora vamos criar um usuário apenas para a gente poder utilizar. Vamos vir no usuário, adicionar um usuário, criar usuário, aqui vou estar colocando um nome fictício, vou colocar o nome da empresa aqui, Facility Tech, um e-mail, vamos colocar a senha para a gente poder estar acessando isso daqui.
Beleza? Vamos salvar o nosso usuário. E assim já temos um usuário para a gente utilizar o nosso NAS e fazer o nosso primeiro acesso. Vamos aplicar. E nesse vídeo de hoje, pessoal, não vou estar falando sobre grupos. Aqui, se a gente fosse montar um ambiente em grande escala de produção, onde você tenha setor RH, administrativo e por aí vai, você poderia estar fazendo isso daqui com grupos. Aqui você poderia estar criando um grupo para cada setor aí da sua empresa ou do seu escritório. Ou até mesmo se você quiser utilizar na sua casa, você tem um grupo home, um grupo convidados e por aí vai, você poderia estar fazendo e dando as devidas permissões para quem pode acessar. O intuito aqui hoje foi apenas eu estar mostrando como configura isso aqui com o RAID 10, qual que é a vantagem da gente estar utilizando o RAID 10, como eu falei lá no início do vídeo, né? Essa vantagem que é? O RAID 10 é o RAID 1+0, né? Na onde a gente tem o espelhamento e a alta performance utilizando o RAID 10. E aqui em dashboard ele já mostra todas as informações para a gente. Vamos acessar para a gente ver se está funcionando isso daqui? Bom, se você estivesse utilizando o Windows aí, seria da forma normal, na sua rede do Windows, ou no executar //omv. Aqui, como eu estou utilizando pelo Mac, eu vou só abrir o Finder aqui, já está a minha rede, vou dar um conectar aqui nela, ele vai pedir o usuário, lembra do usuário que a gente criou? No meu caso, FacilityTech, a senha que a gente colocou, dá um conectar. Lembra que a gente criou uma pasta chamada público? Então aqui na nossa pasta público já está pronto para a gente utilizar. Ó. Se eu fosse copiar algum arquivo, ó, vou copiar até o OpenMediaVault que a gente baixou para a gente ver. Ó. Posso estar transferindo para cá, puxando e deixar ele fazer a cópia. E nosso NAS já está funcionando perfeitamente. Repare, ó, uma alta performance de cópia. Aqui a minha rede é tudo gigabit, tá? Pronto, cópia feita. E nosso servidor NAS está configurado e pronto para uso. É isso aí, pessoal. E hoje fizemos a instalação do OpenMediaVault e configuramos ele com RAID 10. Utilizamos o mínimo que ele pede de 4 discos rígidos e fizemos toda essa configuração. Bacana, né, pessoal? Bem prático de utilizar e rápido de fazer a instalação, né? Vocês viram que RAID 10 não é nenhum bicho de 7 cabeças, fácil de montar. E temos ele configurado e prontinho para a gente utilizar. E aqui temos o nosso OpenMediaVault prontinho e configurado. Ah, pessoal, reparem, ó, reparem isso daqui, ó, que na hora que a gente montou, talvez eu não comentei, ó, aqui, ó, em File System, no nosso HD, repare que na hora que eu montei, ele ficou aparecendo aqui, ó, 80 GB, né? Ele somou todos os discos, na verdade. Como colocamos 4 discos de 20 GB, na hora que monta, ele não tinha atualizado aqui, ó. Ele estava mostrando 80 GB, mas não, como estamos utilizando o RAID 10, ele não tem uma capacidade de 80 GB, e sim uma capacidade de 40 GB. Por que ele tem uma capacidade de 40 GB? Ó? Este é o cenário que ele monta para a gente no RAID 10. Ó. Ele utiliza grupos de discos, ó. Ele está utilizando disco 1 e disco 2 no primeiro grupo, disco 3 e disco 4 no segundo grupo. Temos no RAID 10 o espelhamento e a alta performance. Então hoje fizemos a instalação do nosso OpenMediaVault, mais a configuração com RAID 10 e deixamos ele preparadinho e pronto para uso aqui. E muito obrigado a todos que ficaram até aqui no vídeo e peço a contribuição de todas. Quem puder estar compartilhando, dá um joinha pra gente, isso ajuda bastante. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Fui!